Olá pessoal, aqui é o Rodrigo Gouveia, mais uma vez, que honra estar aqui contigo para falar sobre locução publicitária. Eu quero lembrar você que você pode acessar o blog do VoiceOver, tá? www.rodrigogouveia.com.br/blog. É um blog que trata sobre locução publicitária. Tudo o que você possa imaginar sobre locução publicitária, a gente tem feito para ajudar você, para participar da sua caminhada, para contribuir com a sua carreira. Então vá lá, www.rodrigogouveia.com.br/blog. Hoje é sábado e geralmente no sábado o VoiceOver costuma não trabalhar, né? Geralmente a publicidade, no que tange a locução, dá uma amenizada. Isso não é regra, mas geralmente acontece assim. Mas eu vim aqui hoje na produtora, vim para checar os e-mails, enfim, essas coisas. E tinha uma pergunta no e-mail que diz o seguinte: Rodrigo, o que você faz ou o que deve ser feito quando o cliente não envia para você o estilo do texto que ele quer que grave? Aí o que aconteceu? Eu li esse e-mail, achei muito interessante, a pergunta, muito inteligente por sinal, e eu acabei fazendo uma postagem. Eu escrevi uma matéria sobre isso e resolvi gravar esse vídeo. Então vou pegar a matéria que eu acabei de escrever, que eu postei no blog, junto com esse vídeo que está acompanhando esta matéria. Primeira coisa, quando uma agência, uma produtora, ou qualquer que seja o cliente final que te contrata para fazer uma locução, que te contrata para emprestar o seu talento para uma peça, um job, uma peça publicitária, ele está contratando a solução de um problema. O locutor publicitário, voice-over, ele é um resolvedor de problema. Quando o cliente contrata você, ele não está contratando um problema, ele está contratando uma solução. Cabe a nós resolver a situação do cliente. O especialista em voz não é um produtor de vídeo, não é o RTV da agência. O especialista em voz, em comunicação, em oratória, é você. O locutor é o intérprete. Cabe a ele descobrir os caminhos. É simples e difícil assim. A profissão é complicada, não é brincadeira. Então, mas eu estou aqui para te ajudar, para facilitar o caminho, esse processo, para você caminhar melhor nessa área. Primeira coisa, quais são os passos para se conseguir? O texto é para rádio? É para televisão? É para internet? Aí você pergunta para ele. Ele vai te responder. Gente, veja bem, se for para rádio, qual é a linguagem do rádio? Se for para televisão, qual é a linguagem da televisão? É você que tem que saber disso. Você é o comunicador. Olha, a linguagem do rádio, ela difere da televisão. Rádio não tem imagem. Então, no rádio, a minha comunicação, ela tem que mostrar a imagem com a palavra. É mais difícil ainda. A linguagem da comunicação publicitária para a TV muda. Por quê? Porque TV tem imagem. Então, sendo assim, eu tenho que traduzir as imagens através da locução. Então, cabe a você entender. O veículo, nós temos que estudar os veículos de comunicação. É para a internet? É. Então, qual é a linguagem da internet? Como é que funciona? Isso cabe a nós, profissionais da comunicação, o voice-over, fazer. Recebi o roteiro. Tá. Recebi o texto do cliente. Primeira coisa que eu faço, eu vou ler o texto. Eu vou decidir qual a melhor forma de apresentar. Eu tenho que descobrir se o texto é de conversação, se está falando com um amigo, se está falando com uma dona de casa, com um jovem, se está falando ao mesmo tempo com uma comunicação em massa, e qual é a psicologia, a psique dessas pessoas para quem eu estou falando. Eu tenho que descobrir
Se o texto é um apresentador, está cheio de informações para dar, eu tenho que descobrir se é um personagem, não necessariamente uma voz que não é sua. Preciso entender se o texto é cheio de energia, se é carregado de informações. Eu preciso entender como é essa marca. O que é essa empresa? Qual é o estilo institucional, psicológico, demográfico, geográfico desse segmento comercial ao qual eu estou falando? Segunda coisa, depois de identificar esse estilo, depois de descobrir qual é o estilo, eu tenho que me exercitar para entender qual é o propósito do texto. Qual que é o propósito do texto? Como assim propósito do texto? Pergunte para você mesmo a seguinte pergunta, ao qual eu escrevi no blog lá. Depois você lê também a matéria, que ficou super interessante, tá? Não fica só no vídeo não, lê também a matéria. O que eu tenho que perguntar para mim? O que o meu cliente, quando escreveu esse roteiro, quando construiu a estrutura do roteiro, o que ele quer que eu conte para o público dele? O que ele quer que eu conte para o público dele? O que ele quer que eu convença? Qual é o tipo de convencimento que eu tenho que convencer esse público sobre esta empresa? Essa é a segunda coisa. O terceiro item. Qual é o terceiro item? Em seguida, você precisa olhar para a forma como a mensagem deve ser entregue. É você de novo. Cabe de novo ao locutor, o intérprete, o profissional da voz, entender como é a melhor forma para se entregar esta mensagem. E como é que eu descubro isso? Gente, onde está no texto as palavras que falam, que mostram para mim, que representam a razão pela qual o texto foi construído? Já entra até uma hermenêutica aqui. Qual é a razão pela qual esse texto foi construído? Onde é que estão essas palavras? Para que eu possa ter uma forma melhor de entregar esta mensagem. Não é sair dando destaque em tudo, é entender onde é que estão essas palavras. Eu preciso sair em busca dessas palavras e frases que vão me dar pistas principais para se chegar até a razão pela qual o texto foi construído. É a terceira opção. A quarta, nós devemos entender as figuras de linguagem. As figuras de linguagem. Esses elementos, o que esses elementos de imagem, figuras de imagens, quer dizer para a gente? Eu preciso começar a entender que linguagem são uma série de ideias, de pensamentos diferentes, que junto formam uma estrutura básica para apresentar. Então, quer um conselho? Eu acho que nós não devemos criticar o nosso cliente. Nós deveríamos, pelo menos, estar conscientes do nosso papel enquanto voice-over. Você foi contratado para descobrir o caminho da comunicação oral do seu cliente. Cabe a você descobrir. Use as ferramentas que eu te passei. Vai para a língua portuguesa. Vai estudar ali a hermenêutica. Eu sou evangélico, eu estudo teologia. Eu tenho essa facilidade da hermenêutica, porque eu já estudo a hermenêutica, a ciência para você interpretar textos. É uma boa para a locução. Tá vendo? A locução, tem um amigo meu que diz o seguinte, que a locução está em tudo, e está mesmo. É verdade. Então, pegue essas técnicas aqui, pegue essas técnicas que eu te passei, essas ferramentas, e aplique. Quem tem que descobrir a maneira correta de se interpretar um texto é você. Você precisa ser o seu autodiretor. Você tem que se dirigir. Nós não temos ninguém aqui com a gente para nos dirigir. Os produtores de
produtora de áudio, de vídeo, as agências. Olha, tem agências no Brasil excepcionais, produtores fenomenais, gente que entende mesmo de locução publicitária, mas não são obrigados a nos mostrar esses caminhos. A gente que tem que aprender. Eu preciso resolver o problema do meu cliente e não posso culpá-lo por ele não ter tempo para falar, olha, Rodrigo, aqui você faz isso, Rodrigo, aqui você faz aquilo. Bom, eu sou o voice-over. É eu que tenho que sugerir para ele, olha, eu acho que fica melhor assim. Apesar de alguns já vir com ideias prontas, mas os que não vierem, você precisa usar essas ferramentas. Faça isso. Eu creio que vai ser muito útil para a sua vida, para a sua carreira e para a sua profissão. Tá bom? Perdoe pelo som que está saindo aí, porque eu estou gravando com um iPad aqui, usando o microfone do próprio iPad, tá? Não estou usando outro tipo de microfone aqui. Então o som deve estar com algum chiadinho aí, mas o que importa é o conteúdo, tá bom? Eu quero te ver bem. Se esse vídeo foi bom, foi útil para você, comente aqui, tá? Deixa aí a sua opinião, o seu recado. Eu vou ficar muito feliz em saber que, através da minha simplicidade, da minha vontade de ver pessoas crescerem nesta profissão, que eu pude contribuir com a sua carreira, tá bom? Vai lá. Não é impossível, não. A profissão, a arte, é difícil. Não é fácil. Mas para quem ama, para quem vai à luta, para quem decide vencer, para quem acredita que a decisão interior tem poder para vencer, acaba chegando lá. Eu acredito que você estará logo, logo no topo, se você lutar para isso. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. A gente se vê. Até mais.